Olá, Tuane, tudo bem com você? Olá, Rô, estou ótima, e você? Tudo bem também. Pronta para o nosso podcast? Prontíssima. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, Obrigada. Tuane. Seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter suas orquídeas floridas e saudáveis, aquelas orquídeas dos seus sonhos. Tuane, eu sou a Rosemary. E eu sou a Tuane. Muito bem! E o tema do nosso podcast de hoje é dúvidas sobre a frequência e a quantidade correta de água para as nossas orquídeas. Olha, eu tenho muitas perguntas, hein? Tanto minhas quanto aos dos internatos que acompanham o seu perfil, que fazem suas perguntas ali no Instagram mesmo ou até mesmo nos seus cursos. Então eu trouxe tudo aqui. Posso começar? Pode, Antônio. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, irrigação para as nossas orquídeas. A primeira pergunta é: existe diferente tipo de quantidade? A quantidade de água varia de acordo com cada espécie de orquídea? Se sim, qual é essa quantidade, Rô? Sim, a gente precisa entender, Tuane, em primeiro lugar, quais espécies de orquídea você tem ali nas suas mãos para os seus cuidados ali diário no seu orquidário, né? E entender qual que é a origem dessa orquídea, a qual gênero ela pertence, a qual espécie ela pertence, porque a partir daí a gente vai entender como que era o habitat dessa orquídea lá na natureza, lá nas florestas. Dependendo da região onde essa orquídea vivia, ela poderia receber mais água, mais chuvas, mais umidade, se era próximo ao litoral, se era mais para dentro do país, entendeu? Numa região mais seca ou não. Então a gente precisa entender a origem da orquídea para a gente poder nivelar a quantidade de água que nós vamos dar para ela. Aqui, seja no nosso quintal, seja no nosso orquidário, seja dentro de casa, seja no apartamento, ali na varanda. Não importa o espaço onde a gente vai escolher ali para a gente cultivar as nossas orquídeas, né? Aí a gente vai controlando a quantidade de rega e controlando principalmente a umidade ambiente ali no entorno daquela orquídea. Perfeito. Vamos trazer um exemplo, por exemplo, eu moro em um apartamento. Qual a melhor orquídea para eu ter lá e como seria a rega dessa orquídea? Você pode dar um exemplo pra gente? Posso sim. Você pode escolher qualquer orquídea. Você vai bater o olho nessa orquídea, você vai ver se ela te agrada. A partir daí, você vai fazer adaptações ali no seu ambiente. Se essa orquídea que você gostou, seja numa feira, numa exposição que você foi visitar, seja um presente que você ganhou, não importa onde você adquiriu essa orquídea, você vai primeiro investigar o nome dessa orquídea, a origem dessa orquídea. Hoje existem aplicativos que é bem fácil a gente identificar a nossa orquídea, principalmente o gênero e a espécie. Aí sim, você vai escolher ali no seu apartamento um espaço onde ela vai se adequar melhor. Se ela precisa de um espaço assim, que lá na selva onde ela vivia era bem iluminado, automaticamente você vai reservar ali no seu apartamento um espacinho bem iluminado, seja próximo a uma janela, seja próximo à varanda, entendeu? Entendi. Aí a gente vai driblar essas inconveniências de excesso de luz, falta de luz, de acordo com a sua espécie de orquídea. Aí para você ver, para você entender se você está acertando nessa escolha, você vai olhar a tonalidade das folhas, que tom de verde que ela está. Você colocou lá no espaço e deixou ela vegetando lá semanas, meses e foi observando. Se de repente você começou a notar que mudou a cor da folha da sua orquídea, se ela chegou com um verde intenso nas folhas e de repente começou a amarelar, né? Ela vai amarelando, amarelando, chega um ponto que a folha cai. Aí você já pode pensar que o excesso de luminosidade não está sendo adequado para aquela orquídea, que às vezes ela pode ser uma orquídea que gosta de locais mais sombreados. Então, a partir dessa experiência de tentativa, erro, você vai escolhendo e adaptando o ambiente. Mas aqui no nosso curso, nas nossas lives, nas nossas aulas, a gente vai orientando a pessoa, principalmente aquela pessoa que está começando, para ela não correr esses riscos de errar por muito tempo, porque muito tempo pode causar assim efeitos bem desagradáveis para a sua orquídea, né? Então, quanto antes você entender qual é a quantidade certa de luz e rega que você vai dar para essa sua orquídea, seja ali no seu apartamento,
enfim, no seu orquidário, melhor para sua orquídea e melhor para você também, porque você vai estar poupando o seu dinheirinho, né? Por isso é a importância de acompanhar a Rose, né, Rose? Sim, com Aproveitando certeza. já essa comparação que você fez das plantas, das orquídeas em questão de luminosidade, agora falando em questão da rega, ela demonstra algo quando ela precisa de mais água, quando ela precisa de menos água, as orquídeas? Sim, com certeza. É igual a gente, né? Quando a gente está assim, bem sedento, bem desidratado, a gente começa a ficar desesperado, não é verdade? Sim. A gente sente na pele, a nossa pele começa a ressecar, a pele começa a ficar diferente. Com as orquídeas é a mesma coisa, ela é um ser vivo, ela é um ser que dentro do seu organismo, né? Dentro do seu vegetal, tem água, corre água dentro dela. Então ela não pode se desidratar. É muito importante a rega para as orquídeas, porque eu estou sempre frisando em todas as minhas aulas, né, que os 3 pilares da orquidofilia são fundamentais para você ter a sua orquídea muito bem nutrida, muito bem hidratada e muito bem desenvolvida, que são a irrigação, que é o tema da nossa live de hoje, né, a hidratação para as nossas orquídeas, a fertilização, que é o alimento que a gente vai dar para ela, e a iluminação que ela precisa, porque todo vegetal precisa de iluminação, uns mais, outros menos, para ele fazer a fotossíntese através das folhas. As folhas precisam da iluminação solar para ela fazer o seu próprio alimento. É claro que ela não vai viver só da luz solar, né? A gente vai dar os complementos, mas a fotossíntese é importantíssima para todo vegetal, e a nossa orquídea, sendo um vegetal, nós temos que pensar nesse quesito também. Perfeito. Aproveitando também, agora semana passada a gente entrou no inverno, né? Sim. As estações do ano muda a questão da irrigação, dessa régua das orquídeas? As estações do ano mudam a questão assim, dependendo de como que está o ambiente na sua região. Por exemplo, aqui no norte do Paraná, noroeste do Paraná, nós estamos tendo um inverno muito seco, né? Estamos assim com faltas de chuva por dias e até semanas prolongadas, e isso também influencia no nosso cultivo, dentro do orquidário, ou se a gente cultiva orquídeas fora do orquidário também, ao espaço assim mais livre, e também dentro de casa. Todo o nosso ambiente, o nosso ar, ele fica mais seco realmente. Então a gente tem que pensar na irrigação para as nossas orquídeas. O que a gente pode fazer nessas horas, né? A gente faz a irrigação normal, semanal, ou às vezes a gente aumenta uma vez na semana, mas a gente tem que tomar muito cuidado também. A gente não pode exceder, né, na umidade para as nossas orquídeas, dentro do vaso e também no ambiente. Agora, no ambiente, para a gente favorecer aquela umidade, compensar essa secura do ar que está aí fora, a gente coloca nebulizadores de vez em quando. Então aquele clima fica assim mais úmido. Você entra no orquidário, você sente aquela umidade, assim, dá a impressão que você às vezes respira aquelas gotículas, aquelas micropartículas de água realmente, né? E isso é fundamental para as orquídeas, isso é muito importante. Mas também você precisa pensar nos horários em que você vai fazer, né, essa microaspersão de vapores lá para hidratar as suas orquídeas através da nebulização, através da umidade do ar. E se você colocar, por exemplo, muita água assim, muito vapor na hora do sol, muito quente, isso não vai dar muito certo não. Então a gente precisa entender quais os horários melhor para fazer essa irrigação nas orquídeas. Perfeito. Ótima orientação também, eu não sabia dessa não. E quais são os erros mais comuns de quem está começando, cuidando de um orquidário, cuidando das suas próprias orquídeas, que tem pessoas que começam com pouco e depois vai aumentando. Quais são os erros mais comuns desses iniciantes? Tuane do céu, um dos erros mais básicos mesmo, mais comuns que as pessoas cometem quando estão começando, com a sua primeira, segunda, terceira, quinta orquídea, às vezes até mais, é pecar no excesso de rega para as orquídeas, pensando que as orquídeas são plantas comuns, assim, igual essas plantas de jardins que nós temos ali fora, que quando chega esse clima seco, que venta muito, igual está aqui nesses últimos dias, e olha que nem chegou o mês de agosto ainda, né?
Aí a pessoa todo dia vai lá, rega e depois à tarde volta, rega de novo. Mas com as orquídeas nós precisamos tomar cuidado, porque a gente não pode ficar regando toda hora as nossas orquídeas. Elas têm um senso assim de defesa da própria natureza, né? Que já projetou as orquídeas para essa finalidade de terem raízes com, como que eu vou dizer assim, com dispositivos propícios para absorver a umidade ambiente. Que legal. Se a gente for regar as nossas orquídeas de manhã, de tarde, de noite, todos os dias seguidos, automaticamente isso não vai dar muito certo, porque as orquídeas elas precisam de um espaço de tempo para ela secar suas raízes e para ela se hidratar interiormente e sentir aquela necessidade novamente de água. Então a gente tem que dosar, principalmente porque, sabe aquelas pontinhas verdinhas das raízes das orquídeas? Sim. Elas tanto se alimentam quanto elas respiram por ali. Se a gente dar muita água, a gente vai... É como... É igual quando você cai numa piscina, né? Não sabe nadar e fica lá borbulhando assim. É muita água para a orquídea. Ela não foi feita para viver assim com muita água. Entendi. Aí a gente vai acabar prejudicando o sistema radicular da orquídea. Ela começa a apodrecer. Começam a surgir outros problemas advindos daí também, pelo excesso de umidade, né, da gente molhar tantas vezes, querendo compensar essa secura que está no ar. E aí começam a aparecer manchas nos pseudobulbos, manchas nas folhas, tudo pelo excesso de umidade. Entendi. E isso não é bom para as orquídeas. Então a gente tem sempre que pensar na quantidade correta de água, né? Seria todos os dias ou tipo intercalar? Não, não seriam todos os dias, não. Mas existem algumas orquídeas que a gente costuma cultivá-las assim com as suas raízes expostas. Por exemplo, o gênero Vanda é um deles, né? A gente cultiva algumas delas. Eu falo algumas delas porque eu cultivo as vandas tanto dentro dos vasos, né, cheio de substrato, quanto com as raízes aéreas, soltinhas, assim, como se estivesse lá nas árvores mesmo da floresta, grudadas e penduradas, né? Então a gente precisa pensar, mas também não podemos molhar todos os dias, porque na natureza também não chove todos os dias. As orquídeas, elas têm a capacidade de reter a água dentro do vegetal delas, nos pseudobulbos e dentro das raízes também, para ela usar toda essa umidade nas horas de escassez de umidade ambiente realmente. As vandas, principalmente, elas têm velames, que é uma capinha que envolve toda a raiz. Imagina assim, que esse daqui fosse uma raiz da nossa vanda. Lá dentro tem um fiapo, uma linha bem fininha, que é a raiz em si. A capinha é como se fosse uma esponjinha que absorve toda a umidade ambiente, absorve os nutrientes, e a partir daí, a raiz que está lá dentro, protegida, ela vai absorvendo aquela umidade e os nutrientes que se depositaram ali, e vai se hidratando até passar esse período de escassez de chuvas ou de regas, né? Se às vezes a gente demora para fazer a irrigação no orquidário ou não. E aí ela vai se sobrevivendo, ela vai se mantendo até a gente regular ou a irrigação ou que chova novamente. Entendi, perfeito. Vou ler agora umas perguntinhas que eu anotei ali que o pessoal mandou para você, tá bom? Bem. Ó, a qualidade de água utilizada para regar as orquídeas é importante? O que devemos considerar? É muito importante sim, Tuane, porque... Por exemplo, a água clorada, ela tem um elemento químico na água, né? Então ela não faz bem na natureza. Imaginemos sempre uma orquídea vegetando na floresta. Sim. A gente aqui no nosso cultivo doméstico, a gente precisa simular o mais parecido possível como era a vida das orquídeas lá na floresta. Lá elas recebiam água clorada? Não, né? Então, se a gente providenciar uma água mais pura, com um pH equilibrado, que não seja tão ácido e nem tão alcalino, tem que ser equilibrado para a orquídea. Sim. Isso vai fazer bem para a planta, então a gente precisa pensar nisso. Se você só dispõe de água clorada, é fácil resolver a situação para você dar uma água mais pura para suas orquídeas.
Você simplesmente vai pegar a sua água que veio da torneira, às vezes ela vem branquinha de cloro, né? Verdade. Eu lembro quando eu era mais jovem, que eu morava ainda na cidade, e lá a gente consumia água clorada, né? Às vezes a gente abria a torneira assim, a água saía branca, parecendo um leite. Então você tinha que deixar aquela água depositada ali numa vasilha, de preferência aberta, para aquele cloro todo evaporar, porque o cloro é uma solução química volátil, ele evapora. Então é isso que você vai fazer com a sua orquídea. Tenha sempre disponível um recipiente, um balde, uma bacia, algo assim que você possa reter uma quantidade suficiente de água para você irrigar as suas orquídeas e deixe o cloro evaporar. Pronto, é fácil, já está resolvida essa situação. Você vai poder dar uma água boa para as suas orquídeas. Ou existe uma outra forma também, muito mais simples e muito mais econômica também, dependendo de onde você mora, das suas possibilidades de captação da água da chuva, né? Aí você capta a água da chuva, não aquela primeira chuva que cai naquele primeiro momento, deixa passar um pouquinho, depois você capta aquela água mais pura, sem aquelas poluição que vem do próprio ar. E você pode reutilizar essa água também na irrigação das suas orquídeas. Olha só, é a água que a natureza manda pra gente, né? Perfeito. Olha outra perguntinha aqui que teve. Como a umidade do ambiente influencia a necessidade na rega das orquídeas? Então, isso é muito importante também, essa pergunta é muito boa. Você vai pensar assim, como que eu vou saber se as minhas orquídeas estão com sede, né? Você vai olhar as folhas das suas orquídeas, você vai olhar as raízes das suas orquídeas. Se as folhas estiverem começando assim, ficar meio contorcidas, meio enrugadas, e as raízes também muito sequinhas, que você chega a pegar assim, às vezes na sua mão, ela até quebra se você for manipular essa orquídea, ela está passando sede, realmente. Então é fácil você notar isso. E outra técnica também é você coloca o dedo dentro do substrato, se a sua orquídea estiver plantada assim, dentro do vaso, você cavuca um pouquinho, coloca o seu dedo assim e vê se você sentir a umidade, ainda tá bom para ela, você não precisa regar novamente. Agora, se estiver muito seco ao tato, aí é hora de irrigar. Então, essas observações são assim, cuidados para o dia a dia, sabe? Perfeito. Você sempre observa as folhas, as raízes e o próprio substrato onde está plantada a sua orquídea. Aí é fácil você deixar ali um termômetro assim meio que ligado, né? Hoje é dia que eu posso irrigar minha orquídea ainda está com água, não posso irrigar, e assim você vai se acostumando ali com o seu cultivo diário. Não precisa comprar 5, né? E morre tudo. Daí. Com as dicas que você vai dando, igual no meu caso. É verdade, é verdade. Aí você vai aprendendo um pouquinho por vez. Depois que você aprendeu a equilibrar a água ali certinho para sua orquídea, você adquire outra, você ganha também de presente. Exatamente, né? Eu Olha adoro. A sugestão aí, adoro, né? Hein? Olha a sugestão, muito bom. Rô, conta pra gente, existem alguns mitos sobre a rega das orquídeas que você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, existem sim, Tônia. Eu vou compartilhar um que é muito importante e que uma internauta passou para mim também recentemente, e ela tinha essa dúvida. Tuane, lá no seu quintal, por exemplo, tem um espaço, aí você resolveu fazer um lago, você gosta de criar os seus peixes ali, sabe aqueles peixes ornamentais, coloridos? Lindo. Eu tenho umas amigas que ela tem um laguinho no seu quintal, né? Eu adoro ir lá visitar, que muito delícia, lindo. Hein? E ao redor do laguinho, ela faz lá os seus suportes e pendura as orquídeas vandas, principalmente as vandas, que é este gênero aqui que gosta de ficar com as suas raízes dependuradas. Então, as raízes da vanda ficam ali todas ao redor do laguinho, absorvendo aquela umidade da evaporação da água que vai subindo todos os dias, né, dia e noite. E as vandas adoram isso. Mas, na dúvida, o que ela anda fazendo? E depois ela se queixou que as vandas dela não estão mais florindo. Dia sim, dia não, ela mergulha as vandas dela dentro do lago. Nossa! Aí ela pensa assim, tá muito quente, tá muito seco, tá ventando muito, né? Eu vou dar um banho de imersão nas minhas vandas. E tem feito isso dia sim, dia não. Isso não é uma prática legal para as vandas. Elas não gostam muito, né? Porque elas precisam absorver a umidade 1, 2 vezes por semana, que é o ideal.
E elas vão, então, absorvendo toda a umidade que fica nessa esponjinha aqui, que é o velame da raiz, que é aquela capinha protetora da raiz. Enquanto tiver um pouquinho de umidade ali, você não tem necessidade de mergulhar a sua vanda debaixo da água novamente, porque ela precisa respirar. Principalmente quando as raízes têm as suas milhares de bifurcações, e essas bifurcações também, todas elas têm aquelas pontinhas verdinhas, né? Que vão buscando o alimento e vão buscando a umidade ambiente. Então, esse banho de imersão dia sim, dia não, não é recomendado para as orquídeas vandas e nem para nenhuma outra espécie de orquídea. Anotaram aí, né? Não tem necessidade. Assim, facilita mais a vida da gente, porque pensa no trabalho, Claro. você vai lá pegar a sua vanda que está bonitinha, lá pendurada no suporte, com aquelas raízes que passam de 1 metro, 1,5 metro de comprimento, vai lá mergulhar no vaso, você pode quebrar as raízes, quebrar Muita alguns coisa pode botões e tal. acontecer. É É então melhor não tem necessidade disso. Vamos para outra pergunta? Vamos. Como adaptar a rega das orquídeas quando se vive em um clima muito seco ou muito úmido? No nosso caso aqui, a gente está com um clima bem seco, né? Aqui nós estamos com um clima bem seco, então eu já falei um pouquinho sobre o clima seco. Sim. A gente vai sempre observar as folhas, as raízes e o próprio substrato do vaso da orquídea, né? Se a gente notar as folhas enrugadas, meio assim contorcidas, as raízes muito desmilinguidas, magrinhas, assim, realmente secas, porque quando as raízes estão hidratadas, elas ficam assim mais rechonchudas realmente, e você sente até na textura, você põe a mão assim, você sente aquela raiz assim mais fofinha realmente, né? Mais suculenta. Você percebe assim no seu olhar ou às vezes no seu tato que a água tá ali dentro da raiz. Agora, quando você bate o olho e às vezes você põe a mão assim, tá esturricada aquela raiz, não precisa nem fazer um diagnóstico de laboratório para saber que ela está desidratada, ela está seca. E o substrato, a mesma coisa. Você cavou um pouquinho ali, coloca seu dedo sai seco, que você sente que está assim, uma coisa seca mesmo. Aí você já pensa, eu preciso molhar essa vanda, mas essa orquídea, não importa qual seja, né? Mas você tem que saber o horário certo para fazer essa irrigação. Isso é muito importante também. Nunca regar na hora do pico do sol, né? Porque assim você vai estar mais prejudicando do que hidratando a sua vanda, entendeu? Ótimo. E no outro extremo também, quando existe excesso de umidade no ambiente, você vai pensar também, será que hoje está chovendo, choveu a semana inteira, tem bastante umidade no ar, eu preciso molhar dia sim, dia não, minha orquídea? Não, logicamente que não, porque as orquídeas, elas têm os seus dispositivos de emergência ali, né? Para elas sobreviverem quando tem tanto a escassez quanto o excesso. Entendi. E nesses casos, se você cultiva suas vandas dentro do orquidário não chove, mas a umidade ambiente que vem de fora, porque choveu a semana toda, né, ou o mês todo, ou de repente se você mora numa região já mais úmida naturalmente, perto do litoral, né, então essa irrigação vai diminuir o seu trabalho. Isso daí não é ruim, isso é bom porque sobra tempo para você fazer outras atividades, não é mesmo? Exatamente. Então a gente sempre tem que ponderar. A umidade para minha orquídea está no ponto, como que estão as folhas dela, como que estão as raízes e como que está o substrato. Se você começar a observar que as suas orquídeas começam a apresentar alguns problemas de saúde, algumas folhas podres, algumas folhas pretas, manchas assim que vão surgindo frequentemente, alguns brotinhos que nascem e de repente ficam pretos, né? Algumas raízes que estavam vigorosas e agora começa a dar problema na planta, a planta começa a apresentar alguns sintomas assim, ela para de se desenvolver, ela para de emitir flores. Aí, se você desenvasar, você vai observar as raízes da sua orquídea estão danificadas, elas apodreceram. Isso é devido, às vezes, ao excesso de umidade. Então, se tem muita umidade ambiente, você diminui a rega, né? Aí você vai deixar a sua orquídea num ponto de equilíbrio. Aí ela não sofre com esses prejuízos que eu acabei de mencionar. Que alguns fungos, algumas bactérias que se aproveitam do excesso de umidade,
vem para prejudicar a sua orquídea. Então a gente sempre precisa ter um ponto de equilíbrio. Nem umidade excessiva, nem secura demais. A gente já conseguiu compreender que as orquídeas são como nós precisamos ter, como uma criança, eu coloco, né? Sempre ter essa observação e a prevenção dos cuidados, né? Sim. E vou dar um exemplo aqui para você. Se acaso acontece de eu ver que está acontecendo alguma coisa com a minha orquídea pelo excesso de água que eu dou para ela, excesso de rega, tem como retornar, reverter a situação? Tem sim, Tuane, tem sim. Existem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu matei a minha orquídea morreu. Mas se você pensar bem na estrutura de uma orquídea ela é uma planta difícil da gente matar ela. Sim. As orquídeas são plantas adaptáveis, elas são plantas resistentes, realmente. Às vezes, se a sua orquídea morreu, foi porque a pessoa deixou ali muito tempo, viajar e ficou ali desleixada bastante mesmo, tempo. bastante tempo. Aí sim, é possível a sua planta perder a vida. Mas dependendo da situação, dependendo do problema que houve ali com a sua orquídea, é possível reverter. Vamos citar um exemplo. A sua orquídea adoeceu por excesso de umidade. Ela perdeu todas as suas raízes. Mas ela ainda tem folhas boas, ela ainda tem brotação boa, né? Então, existe uma esperança ainda para a sua orquídea. Aí nós vamos tomar algumas providências. Vamos, em primeiro lugar, desenvasar a sua orquídea. Vamos limpar aquelas raízes que apodreceram. Vamos tirar toda aquela parte estragada da orquídea. E vamos deixar ela descansar ali uns momentos, uns dias até, para que a própria natureza ocorra ali, promova ali naquela planta uma cicatrização. Você tira todas aquelas raízes estragadas e deixa ali. A planta ou vegetal dela, as células vão se regenerar, ela vai cicatrizar as suas feridas. Olha como que as plantas são bem parecidas conosco, né? Exatamente. A gente faz um ferimento no braço, na perna, no pé, seja onde for. Em poucos dias você começa a observar assim a cicatrização e a gente fica maravilhado, não é mesmo? Como é, né? A gente se livra daquela infecção que promoveu uma dor assim que incomoda realmente. Você está dormindo, mas você não pode mexer, você sente. Com a orquídea é a mesma coisa. Eu não posso te dizer, né? Eu não sou cientista e nenhum cientista pode dizer isso, que as orquídeas reclamam ou qualquer tipo de planta reclama que sentem dor. A gente não sabe, né? Não sabe. Infelizmente, isso, mas nós não transparecem de acordo mas a com... gente observa que elas sofrem infecções igual a gente também. Ficam aquelas lesões nas feridas, ao redor das feridas, né? E se a gente não tomar cuidado, se a gente não dar o remedinho adequado para ela, a infecção vai aumentando, vai tomando contas assim de toda a parte da planta, das raízes, dos pseudobulbos, das folhas, flores, então nem se fala, né? Ela nem chega a produzir. Então, é possível a gente recuperar. Quando você começar a observar que a sua orquídea promoveu aquela cicatrização naquelas partes afetadas e de repente começou a soltar umas pontinhas verdinhas de raízes novas, ali está a esperança para a sua orquídea. Pronto, você consegue salvar a sua orquídea. Mas para isso você precisa dar os cuidados adequados para ela também, né? Depois disso, você vai replantar, você vai cuidar da irrigação, não vai cometer mais aquelas bobeiras de deixar a sua orquídea ali morrer afogada. Você vai promover uma boa alimentação para a sua orquídea, um ambiente assim adequado, tanto de luz quanto de tudo ali que ela precisa, né? De calor também, que ela precisa também. Se a orquídea for de origem de regiões mais quentes, você vai colocá-la ali num espaço gelado, ela vai sentir, né? Então a gente tem que sempre pensar na origem da orquídea para promover aquilo que ela mais precisa. Então, Tuane, respondendo a sua pergunta, é possível a gente recuperar a orquídea sim, dependendo da situação. Existem alguns casos que às vezes é difícil a gente recuperar uma orquídea. Um exemplo é orquídeas quando pegam algum um vírus, né? Existem alguns vírus que o tratamento é, assim, é quase que impossível, realmente, né? Então, a gente aconselha, os cultivadores mais experientes também aconselham a gente a eliminar a planta, ao invés de você ficar tentando ali, tentando, né?
E, enquanto isso, é possível contaminar outras plantas. Porque o vírus, a gente sabe como que é a proliferação do vírus, né? Nós tivemos aí uma pandemia, nada melhor do que uma pandemia para explicar para a gente como que funciona a ação de um vírus, como que é fácil o contágio. Exatamente. Realmente, né? Então, quando a gente detectar ali no nosso orquidário uma orquídea com vírus, é de preferência eliminar a planta. Não fique pensando, eu vou jogar meu dinheirinho fora. Sim, você vai jogar seu dinheirinho fora, mas se você não fizer isso, você vai perder muito mais dinheirinho em todas as suas plantas. Exatamente. Ali. É muito possível, porque na natureza, não importa onde, mesmo que você more em um prédio, num apartamento, existem insetos que voam, né? Existem insetos que pousam numa flor que está ali perfumosa, depois ele vai e pousa em outra. Às vezes alguns insetos assim que são mais chatinhos mesmo para as nossas orquídeas, eles mordiscam as nossas orquídeas, porque, claro, ele está em busca de alimento, ele quer um alimento ali tenro, fresquinho. Aí ele mordisca uma, daqui a pouco ele vai e mordisca outra. Aí ele transfere o vírus de uma planta para outra. E aí já era, né? Continuando, mais uma perguntinha eu tenho pra você, hein? Acho que é a última, hein? Existe a diferença... Como eu posso saber a diferença também de regar as minhas orquídeas de acordo com o lugar que ela tá? Por exemplo, quando ela está em um vaso, quando ela está em um tronco. Existe essa diferença de rega para cada uma de acordo no ambiente que ela tá? Sim, existe sim, porque... Quando as orquídeas são plantadas em vasos, dependendo do modelo de vaso, do material que é utilizado no vaso, por exemplo, os vasos de plástico como este daqui, normalmente, eles retêm mais umidade aqui dentro do vaso. Demora para secar mais do que quando a gente tem as orquídeas assim com as raízes expostas para fora do vaso ou plantadas em cachepôs de madeira. E que a ventilação já propicia a secagem mais rápida, né? O vento vem, ajuda a secar tudo mais rapidinho. Então, a gente tem que pensar dentro do apartamento, a minha orquídea está cultivada dentro do vaso, é vaso de plástico, é um cachepô de madeira, é um cachepô vazado, que o ar vem e seca tudo muito rápido. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes para saber a dosagem da água, né? Se for uma vanda ali pendurada num canto ali da varanda com as suas raízes todas expostas, sem substrato algum, logicamente você vai pensar, vai secar tudo mais rápido do que se ela estivesse dentro do vaso. Então você vai molhar assim, mais próximo de uma rega para outra, entendeu? Entendi. É só você observar a raiz, a textura dela, as folhas também, para ali determinar se ela está com sede ou não. E isso, Tuane, no dia a dia, você vai se acostumando só de observar a sua orquídea. A gente ali, cuidando todos os dias, a gente está tão acostumado com as folhas, com as raízes, que quando passa de seco, a gente já sente, a gente já vê ali assim na cara. Então, com esse cuidado diário, semanal com as suas orquídeas, pouquinhos minutos que você tiver ali do seu tempo para você fazer uma vistoria na sua orquídea, você já vai se acostumando com ela e entendendo ali se já é a hora de regar de novo ou não. Perfeito. Eu acho que, por enquanto, hoje é isso. Pra mim, se eles tiverem alguma dúvida, eles têm que colocar ali, né, Rô? Sim, com certeza, Tuane. Se você tiver alguma dúvida, se alguma pergunta não foi bem esclarecida aqui, anota suas dúvidas aqui embaixo deste vídeo, porque depois a gente volta e aprofunda mais o assunto ainda, né, Tuane? Claro, eu sempre vou ser convidada. Com certeza, Tuane, com certeza. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui ajudar a gente a tirar algumas dúvidas dos nossos internautas, né? Que às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outras pessoas também. Então a gente está aqui para isso, para ajudar, orientar, para que a pessoa cultive melhor, com mais praticidade, que a pessoa ganhe tempo, que a pessoa ganhe dinheiro também, né? Porque se deixar uma orquídea morrer, isso já é um prejuízo no bolso também. E isso nós não queremos. O que a gente quer, Tuane, é ver todas as orquídeas cada dia mais saudáveis e mais floridas. E é isso que a gente espera. Então, Tuane, a gente convida os nossos seguidores a curtir este vídeo, compartilhar com outras pessoas que precisam também, que gostam de cultivar orquídeas e querem aprender um pouquinho mais. E também lá no nosso canal do YouTube a gente tem conteúdos novos toda semana.
O nosso horário fixo é de terça e quinta às 20 horas. Às vezes acontece assim algum imprevisto que não dá para publicar na mesma semana, mas a gente está sempre renovando os conteúdos e trazendo novidades para vocês. Então a gente peça, compartilhe esse vídeo com pessoas que amam orquídea. E eu agradeço também a sua participação aqui no nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. E eu te espero no próximo vídeo e a Tuane também. Tchau! Tchau, tchau!